Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando no nosso canal de meditações. E hoje o nosso texto para reflexão, ele se encontra lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, e o versículo também é o verso 3. Vamos ler? O texto ele diz assim: Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, esse texto, ele foi dito pelo próprio Jesus Cristo para um homem de sua época, uma pessoa muito importante. Esse homem chamava-se Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos líderes da igreja na época de Cristo Jesus. Ele era um fariseu e em algum tempo ele já estava acompanhando um pouco o ministério de Cristo, vendo as suas pregações, quem sabe de longe, ouvindo o que as pessoas diziam acerca de Jesus. E como um verdadeiro estudante da palavra de Deus, Nicodemos, ele percebeu que Jesus, ele era aquela pessoa que estava sendo apresentada no Antigo Testamento, o Messias prometido que viria. Ele conseguiu enxergar isso na pessoa de Cristo. E ele então resolveu e decidiu ir conversar com Jesus. Porém, como ele fazia parte da liderança eclesiástica da sua época, Jesus ele não era aceito como Messias. Os líderes não gostavam de Jesus, pela maneira como ele explicava, pela maneira como ele ensinava, pela maneira como ele levava o Evangelho, diferentemente da igreja da sua época. E então, um pouco receoso de ter essa conversa com Cristo, Nicodemos, ele procura Jesus em um horário, assim, bem inoportuno. Ele vai à noite, de repente escondido, na calada ali da noite, ter esse encontro com Jesus. E ele se apresenta a Jesus, né? E ele diz que Jesus é o mestre. Ele disse: mestre, sei que você é o rabi, que também essa palavra significa mestre, né? E conversando um pouquinho ali com Cristo, Jesus, ele apresenta o evangelho da salvação para Nicodemos. Porém, Nicodemos, ele se afasta. Nós não vemos ali uma história de conversão naquele momento. E interessante, nós seres humanos, nós costumamos julgar muitas pessoas que demoram a tomar as suas decisões. E quando você lê o evangelho todo do João, Mateus, Marcos, Lucas, nós não vemos ali Nicodemos se convertendo logo que ele ouve, principalmente a história dele está aqui no Evangelho de João, a partir do momento que ele ouve a mensagem, não. Depois nós vemos um outro episódio com ele, lá no capítulo 7 do livro de João, no versículo 51, quando os fariseus eles enviaram soldados para prender a Jesus, mas os soldados não prenderam. E aí eles estavam questionando os soldados, o sinédrio, né, os líderes, por que não prenderam? E aí de repente Nicodemos aparece e ele diz: porventura nós não precisamos julgar uma pessoa antes de prender? Porque Nicodemos, já nesse primeiro encontro que havia tido com Jesus, ele sentiu algo diferente na pessoa de Cristo. Ele percebeu que Jesus era o Messias. E a sua conversão ela foi se dando gradualmente, aos poucos, até que quando Jesus ele é morto, Nicodemos, então, de maneira aberta, ele oferece o seu dinheiro, ele oferece as suas riquezas para que Jesus pudesse ter um sepultamento digno. E a partir de então, Nicodemos também começa a investir o seu dinheiro, os seus valores para a pregação do Evangelho. Então, meus queridos amigos, nós podemos aprender uma grande lição aqui. Nós, como cristãos, devemos levar a mensagem de Jesus para as pessoas. Nós, como cristãos, devemos pregar a verdade do nosso Evangelho para as pessoas. Mas precisamos entender que a conversão não é feita nem por mim, que sou pastor, nem por os nossos anciãos, nem por você. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Existe até um texto que Paulo
ele diz que é mais ou menos assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, plantar o Evangelho no coração das pessoas cabe a mim e a você. É uma obra nossa. Precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas. E eu tenho certeza que quando você fizer isso, a semente do Evangelho vai estar ali no coração dessas pessoas. Agora, em relação à conversão, isso não é obra minha nem sua. Nós devemos colocar isso nas mãos de Deus. E no momento certo, Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa. Ela vai aceitar o Evangelho de Cristo, vai tomar a sua decisão e vai se tornar, então, mais um soldado na causa do Senhor. Então, que Deus te ajude, que Ele te abençoe, para que você leve a palavra de Deus, independente de quem seja a pessoa. Todos precisam ouvir e todos merecem a salvação. Então, o nosso trabalho é levar avante este Evangelho para que outros conheçam a Jesus, para que através de nós o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas, elas sejam convertidas para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe na sua jornada de estar proclamando as verdades do reino de Deus para os seus semelhantes. Esse é o meu desejo no nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nós lhe agradecemos porque o Senhor escolheu a cada um de nós para sermos os teus discípulos. E como os discípulos na causa do Senhor, nós temos, ó Deus, o privilégio de aprender as tuas verdades da palavra de Deus, mas também temos uma obrigação para com o nosso semelhante de levar este mesmo Evangelho, ó Deus, com poder através do Espírito Santo que habita no nosso coração. Nos ajude, ó Pai, a pregarmos de acordo com a Tua vontade. Nos ajude, ó Deus, a testemunharmos da Tua graça, do Teu perdão e também da Tua salvação. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando no coração daquelas pessoas a quem o Senhor nos colocar em contato. Fique conosco nesse dia, nos abençoe, nos perdoe, nos guarde. São bênçãos que rogamos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, a Deus, amém, Pai. Um grande dia para você, meu amigo, e não se esqueça, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para que a cada dia tenha em sua casa, em seu lar, onde quer que você esteja, as nossas meditações chegando até você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.